Olá, meu próximo, professor Alberto. Seja bem-vindo à primeira aula do curso de montagem e configuração de computadores. Você em breve se tornará um técnico montando e configurando os seus computadores e os computadores dos seus clientes. Então, para você que está buscando trabalho e renda, esse é um curso destinado à criação de trabalho e renda, transformando você em um técnico de computador. Para isso, você vai precisar aprender conceitos fundamentais, e essa aula já começa com esses conceitos, para que você entenda como um computador funciona, como que ele se comunica com os seus próprios componentes e como ele pode se comunicar com outros componentes periféricos, como uma impressora, como um scanner, como que isso tudo acontece. Nós falamos em montagem e configuração de computadores, nós vamos aprender duas palavras novas, hardware e firmware. Hardware significa que nós estamos falando do equipamento, da máquina. Firmware significa que nós estamos falando de um software, um programa que tem dentro do computador para que ele possa, na linguagem de baixo nível, quer dizer 0 e 1, a linguagem de máquina, ele converse com os outros componentes do computador. Então, quando nós estamos falando de hardware, nós estamos falando da parte interna da máquina e da parte externa da máquina. Da parte interna da máquina, nós temos a nossa placa-mãe, nós temos o nosso HD, nós temos o cooler, que serve para resfriar o nosso processador, para que a máquina não esquente. Nós temos então também a nossa memória interna, que é chamada memória RAM. Vocês vão entender mais nos próximos vídeos, quando nós vamos nos aprofundar no nosso curso. Quando nós falamos então em hardware, nós estamos também falando dos periféricos. O que são periféricos? Periféricos é tudo aquilo que está próximo ao computador e que nós utilizamos ligados ao computador. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Nós temos periféricos, o nosso monitor, o nosso teclado, o nosso mouse que usamos tanto, né? Esses são os nossos periféricos, além do nosso scanner e da nossa impressora. Quando falamos então em hardware, nós estamos falando da máquina, que é o que você vai aprender a trabalhar com ela, a consertar a máquina quando surgirem os problemas. Aqui nós vemos, nessa imagem nós vemos uma placa-mãe, e nessa placa-mãe esse processador que vocês estão vendo aqui é colocado, e ela começa a funcionar através do firmware, que é a forma como a nossa placa-mãe se comunica com todos os outros componentes. E hoje você vai começar a aprender sobre esses componentes, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Como tudo começou? Muito bem, vocês devem conhecer Thomas Alva Edison. O nosso Thomas Edison, que inventou a lâmpada, inventou e patenteou a lâmpada. Como cientista, ele começou a pesquisar a lâmpada e começou a pensar: e se eu colocasse dentro da lâmpada outros componentes, o que aconteceria? Qual seria o resultado? Thomas Edison então colocou mais um componente na lâmpada. Aqui nós temos uma válvula.
Esta é a válvula. Essa válvula o nome dela vem da nossa querida válvula, o nosso registro, né, que nós falamos, o nosso sistema hidráulico, onde a água passa de um lado, ela é retida, é também chamado de registro, né? A água passa, ela é retida aqui no registro. Quando você vai tomar banho, você abre. Quando você terminou seu banho, você fecha. Então você tem um controle sobre o fluxo de água. O que Thomas Edison inventou, sem querer, porque ele estava pesquisando, ele inventou a válvula diodo. E essa válvula diodo, ela foi o início de tudo. O primeiro processador foi uma válvula diodo. Eu vou explicar isso para vocês nos próximos slides para vocês entenderem. Esse é o símbolo técnico de um diodo. Nós temos o anodo e o catodo. O anodo é positivo e o catodo é negativo. Como assim, professor? Assim como o registro não deixa passar a água, a válvula e o diodo, esse é um diodo moderno, ok? Esse diodo ele não deixa passar o momento negativo da corrente. Ele só deixa passar o momento positivo da corrente, ok? Nós temos aqui os resistores. O resistor que nós encontramos aqui na nossa lâmpada é esse filamento. Então a lâmpada, ela basicamente é composta por um vidro, um filamento e é tudo que temos em uma lâmpada. Mas quando nós falamos em válvula, que foi o que Thomas Edison começou a pesquisar, nós temos outros elementos. E um desses elementos é a placa. A placa que nós colocamos então aqui dentro da nossa lâmpada e começamos a fazer alguns testes. Vocês vão aprender a fazer muitos testes durante o período de aprendizado de vocês, porque o computador tem muitos testes que você precisa fazer. E é o que Thomas Edison estava fazendo com a lâmpada dele, que foi o primeiro processador. Como assim, professor? Calma que nós vamos explicar passo a passo. Nós temos uma CPU. O que é uma CPU, professor? É uma unidade de processamento central. Aqui, todos os programas que você usa no seu computador, tudo passa por aqui, em forma de impulsos elétricos, 0 e 1. Você vai entender mais para frente. Preste bem atenção no que eu estou explicando sobre a válvula, que tem tudo a ver aqui como o computador funciona. Bom, falamos que a válvula então tem um resistor que passa por ele uma corrente. Esse resistor se encandece, né? Ele esquenta. Como não tem ar aqui dentro da válvula, o que vai acontecer? Não vai pegar fogo, mas ele vai encandecer, ele vai se iluminar, vai fazer uma nuvem aqui de elétrons, e esses elétrons então vão se encaminhar para a placa se ela estiver polarizada de forma positiva. Professor, não entendi nada. Calma que nos próximos slides eu vou explicar passo a passo. Eu não disse que eu ia explicar passo a passo para vocês, porque são conhecimentos fundamentais para vocês. Para consertar um computador tem que saber disso, professor? Você vai entender o porquê, ok? Vamos lá. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui? Não, vamos para o próximo slide. Muito bem, vamos entender aquele famoso 0 e 1. Quem assistiu aquele filme Matrix, viu o famoso 0 e 1, né? Eu até aconselho vocês a assistirem o filme Matrix, para vocês começarem a entender como as coisas funcionam em termos de computador. Vamos assistir o filme pensando como um computador funciona, ok? Então nós temos aqui o filamento, que é um resistor, certo? Nós temos a válvula toda, que é um diodo, que deixa passar então
o momento positivo da corrente e retém o momento negativo da corrente. Aqui então nós vemos um esquema de como tudo funciona. Quando nós temos então a nossa placa aqui, a nossa grade de controle ligada positivamente, o que vai acontecer? Os elétrons vão ser chamados, vão ser atraídos para a nossa grade, vão passar pela grade, vão chegar aqui até a nossa placa, certo? Vão chegar aqui até a nossa placa, a energia vai passar. Essa grade aqui, ela está polarizada de forma negativa, o que vai acontecer? Não vai passar a energia para lá. Então, se estiver positiva, a energia passa. Se estiver negativa, a energia não vai passar. Como isso acontece, professor? Nós podemos usar aqui o nosso amperímetro para constatar esse acontecimento. Coloquei a grade ligada ao polo negativo. Aí o que vai acontecer? Não vai passar a energia. Coloquei a grade ligada no polo positivo. Aí a energia vai passar. Aqui também, pessoal, já com esses 3 elementos aqui que vocês estão vendo, isso daqui remonta ao transistor. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho. Quero que você entenda agora exatamente esse processo. Nós usamos um amperímetro para medir quando a energia passa, quando a energia não passa. Quando está positiva, a energia passa. Quando está negativa, a energia não passa. Vamos lá. Eu coloquei esse esquema aqui para vocês entenderem esse processo que é fundamental, é a base do funcionamento de um computador. Ah, professor, isso é meio chato, é meio esquisito, difícil de entender. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, assistam o vídeo novamente. Se vocês tiverem dúvidas, me consultem, escrevam aí abaixo do vídeo. Professor, eu entendi um pouco, mas não entendi tudo. Tenta entender pelo menos 20% do que eu estou explicando. Os outros 80%, nós ainda vamos ter uma longa caminhada para vocês entenderem, certo? Mas vamos falar um pouco sobre o átomo, para vocês entenderem isso daqui. O que é um átomo? Um átomo, ele é uma das partes menores da matéria. Ele é um pedacinho de toda a matéria. Tudo que existe é feito com átomos, seja lá qualquer coisa. Eu, você, o computador, o celular, tudo que está à sua volta, ele é composto por átomos, ok? E o átomo, no centro dele, nós temos as cargas neutras e as cargas positivas, que são os prótons. O neutro, para nosso estudo, não vai significar nada. O que nos interessa aqui é a carga positiva do próton e a carga negativa do elétron, que os elétrons são esses que ficam aqui fora do centro, ok? Do núcleo do elétron. Então nós temos aqui as camadas de valência, e nessas camadas de valência nós temos os elétrons. E nós temos aqui algo muito importante para vocês lembrarem, que tem tudo a ver com essa nossa válvula e com o funcionamento dos computadores, que vocês vão entender com facilidade. Muito bem, vamos lá. Cargas positivas, ou seja, os prótons, elas se repelem, elas não querem ficar juntas, elas se repelem. Cargas negativas também se repelem, elas não querem ficar próximas umas das outras. Então, nós usamos aqui o sinal de mais para o positivo e usamos o negativo, o sinal de menos, ok? Agora, as cargas que são cargas positivas e cargas negativas, ou seja, sinais opostos eles vão se atrair.
Então isso vai facilitar para que vocês comecem a entender um pouquinho mais dessa nossa válvula aqui. E depois dos transistores, circuitos integrados, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ok? Então, quando eu tenho aqui na nossa válvula o nosso filamento ligado, está passando aqui corrente, e essa corrente é de carga negativa. Então, se a grade estiver negativa, negativo com negativo vai fazer o que, pessoal? Negativo com negativo vai repelir. E se repeliu, ele vai ficar aqui, ó, empurrando para baixo, certo? Os elétrons não vão passar por aqui e não vai haver corrente, porque houve o que? Repeliu aqui, repeliu os elétrons, certo? Por outro lado, se eu coloco aqui o filamento negativo, que é o cátodo, se eu coloco a grade de controle, por isso o nome, grade de controle. Por quê? Porque ela controla, lembra do que eu falei da água? Aqui no caso ela controla o fluxo de elétrons. Então os elétrons aqui, eles não vão passar se estiver negativo, mas se estiver positivo, os elétrons vão ser atraídos para cá, para a grade, e aqui também a nossa placa, ela está carregada positivamente. O que vai acontecer? O fluxo de elétrons vai ser maior. E então nós temos a passagem da eletricidade, nós temos a passagem da corrente, e nós temos então a grade como um grande controle. Professor, estou começando a entender. E isso é legal, hein, professor? Muito bem. Então, se nós pegarmos aqui o nosso amperímetro e começarmos a medir, quando a corrente, quando a grade estiver ligada positivamente, vai passar a corrente. O nosso amperímetro vai mexer aqui, ele vai mostrar que houve uma passagem de corrente. Agora, se eu estou ligado, então, no negativo, não vai passar. Se eu ligar no positivo, pessoal, vai passar. Professor, não estou entendendo muito o que isso tem a ver com o meu computador. Que história é essa? O que tem a ver, professor? Vamos lá para frente. Nossa válvula tem a ver com o sistema binário 0 e 1. Vamos pensar um pouco. Quando a grade de controle está positiva, o que vai acontecer? Os elétrons vão ser atraídos pela grade e vão passar também para a placa, para o anodo. Aqui nós temos o cátodo, que é o filamento. Nós temos então a grade de controle e os elétrons vão passar. Nesse momento que estiver positivo, os elétrons então eles vão circular, eles vão passar. Nós chamamos esse momento de momento 1, onde está positivo. E quando estiver desligado esse sistema, ou seja, quando a grade estiver negativa, então nós vamos chamar de momento 0. Olha aí, pessoal, 0 e 1, sistema binário. É assim que o seu computador funciona. Vamos usar agora um site para calcularmos o número 25. Aqui está o número 25. Se eu colocar aqui, vamos começar com o número 50. Se eu colocar o número 50, ele então transforma o número 50 que está no sistema decimal para o número binário 110010. Então, esse é o número 50. O nosso número de exemplo lá é o 25. Quando eu coloco aqui nesse site, eu vou deixar abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link
desse site e os outros links necessários para vocês começarem a entender. Abaixo desse vídeo eu vou deixar, então vocês vão poder aqui brincar um pouco com o sistema decimal e com o sistema binário. 25 se transformou em 1, 1, 0, 0, 1. No sistema hexadecimal, ele é o número 19. Não é estranho? São sistemas diferentes de utilização da nossa querida matemática. Vamos lá, voltar agora aqui. Então nós temos o sistema binário. Nós temos uma válvula que pode, então, pensar. Ela pensa, na realidade, é uma forma de fazermos as ligações. Quando eu mudo a grade, eu estou dizendo 0, 1, 1, 0, 1, 1. Eu posso dizer positivo, negativo, positivo, negativo. Automaticamente eu estou alterando, o computador está pensando. Vamos avançar um pouco mais. Muito bem, pessoal. A válvula hoje ela é muito pouco utilizada. Ainda existem algumas aplicações para a válvula. Então nós podemos dizer que esse é um modelo, uma tecnologia ultrapassada. Porém, a física não mudou. O que mudou foi o componente eletrônico que nós utilizamos. E que componente eletrônico é esse que nós utilizamos? Houve uma mudança de tecnologia. Paramos de usar as válvulas, passamos a usar os nossos transistores. E eles funcionam basicamente como uma válvula. Existe então a base dentro de um transistor, e essa base, quando eu coloco a energia de forma positiva, eu vou fazer com que haja um fluxo de energia muito grande, uma amplificação da energia. Não é que vai se criar mais energia. A energia, ela não se cria. Nada se cria, tudo se transforma. Mas vai haver uma ampliação, uma amplificação da energia. E temos aqui algumas vantagens. Quais as vantagens? Olha o tamanho de uma válvula, imagina isso em um computador. Olha o tamanho de um transistor. Tivemos então, pessoal, uma mudança de tecnologia. Saímos da válvula e passamos para os transistores, que tem essas três perninhas aqui e é representado aqui graficamente como base, coletor e emissor, que nós estamos vendo aqui. Temos a base, o coletor e o emissor. Nós pegamos a base e colocamos então uma energia de carga positiva. O que vai acontecer entre o emissor e o coletor? Vai haver um fluxo de energia que vai ampliar. Vocês já devem ter ouvido falar sobre amplificador de som. Ele utiliza um transistor. Nós evoluímos então do transistor para o circuito integrado. Um outro componente muito importante que nós utilizamos nos nossos computadores são os capacitores. Os capacitores, eles acumulam carga e permitem que os nossos computadores tenham sempre energia para funcionar a parte básica do computador, como por exemplo a BIOS, que vocês vão aprender mais sobre ela nos próximos vídeos. Com o capacitor e a utilização também de pequenas baterias, nós deixamos os componentes do nosso computador com carga. Isso facilita quando nós ligamos o computador. Este é o primeiro computador utilizado pelos cientistas. Os programadores, eles conectavam cabos para fazer a programação do computador. O nome do computador, ENIAC.
Estes são computadores modernos, computadores que vocês vão aprender a montar e a configurar no nosso curso. Essa aula foi para a apresentação do curso. Na próxima aula você vai continuar aprendendo os conceitos para se tornar um técnico em montagem e configuração de computadores. Peço a você que deixe suas dúvidas abaixo deste vídeo. Esta foi a sua primeira aula do curso de montagem e configuração de computadores. Peço a você que dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, não se esqueça de acionar o sininho para receber os novos vídeos, convidem os seus amigos e todas as dúvidas que você tiver, poste abaixo desse vídeo. Um abraço para você, até o próximo vídeo.